Boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. É com profunda alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido Jesus, rogamos o Teu amparo e o Teu auxílio, Pai querido, para que possamos ser nós instrumentos da Tua vontade, a levarmos a todos os corações que nos acompanham neste momento, reflexões de paz, reflexões que balsamizem e indiquem o caminho a ser seguido. Amado Pai querido, que as Tuas bênçãos de amor e de luz possam envolver todo o globo terrestre, estimulando todos os governantes a se direcionarem para o caminho da paz. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber que os desafios de agora são oportunidades para que renovemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Rogamos a Tua permissão, Mestre querido, para o início desses estudos nessa noite e que os irmãos maiores possam visitar cada lar, fluidificando os copos de água, amparando aqueles que nos ouvem e levando paz aos corações. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Uma reflexão sobre esses dois tópicos. O Evangelho nos coloca o seguinte: fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Boa noite, Renato. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui nesta casa para iniciarmos mais um estudo tão importante acerca da doutrina espírita, que nós possamos juntos, sempre juntos, irmanados aí na mesma vibração, explorar um pouquinho mais desses ensinamentos de Jesus, principalmente quando conseguimos fazer alguma reflexão que é trazida para a nossa vida prática, no momento atual em que vivemos, né? E o nosso tema de hoje, fora da igreja não há salvação, ele nos permite também algumas dessas reflexões que nós vamos tentar compartilhar com vocês aqui hoje. Mas eu vou começar contando uma história que eu consegui na internet esses dias, que falei exatamente no momento que eu estava preparando esse estudo. Eu falei, olha, veio a calhar, eu acho que vai dar para a gente utilizar aí como auxílio, né, e como ilustração daquilo que a gente vai estudar hoje. Eu vou fazer uma pequena adaptação, porque essa história ela é vinculada a uma religião especificamente, e vamos imaginar que nós não estamos falando de uma religião qualquer, mas de todas, porque essa história, essa moral da história que nós traremos no final serve para todas as religiões. Então um jovem chega no seu templo e lá encontra o seu mentor e diz: mentor, eu não vou mais frequentar esse templo. E o mentor, espantado, diz: mas por quê? O jovem respondeu: eu vejo aqui uma irmã que fala mal da outra, um irmão que não lê bem, um grupo de canto do coral que está sempre desafinado. As pessoas durante as palestras, os cultos, ficam às vezes utilizando o celular, entre tantas outras coisas erradas que vejam fazerem nesse nosso templo.
Aí o mentor pensou um pouco, olhou para ele e disse: ok, mas antes eu quero que você me faça um favor. Pegue um copo cheio d'água e dê 3 voltas em volta de nossa casa, sem derramar uma gota sequer. Depois disso você pode sair. O jovem falou: muito fácil, e foi. Deu as 3 voltas conforme o mentor lhe pedira e quando terminou disse: pronto, aqui está. O mentor, voltando-se para ele, perguntou: quando você estava dando as voltas, você viu alguma irmã falar mal da outra? Ele: não. Você viu as pessoas reclamarem uns dos outros? Ele também disse: não. Viu ainda alguém olhando no celular? Não, claro que não, mentor. Sabe por quê? O mentor perguntou. Porque você estava focado no copo para não derrubar a água. E o mesmo é na nossa vida. Quando o nosso foco for em Jesus, não teremos tempo de ver os erros das pessoas. E aqui nós deixamos a moral dessa história. Quem sai do templo ou da sua casa religiosa por causa das pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. E assim nós iniciamos o nosso estudo refletindo um pouco sobre essa história. Primeiro, nós conseguimos trazer o tema, o título do nosso tema, que é Fora da Igreja Não Há Salvação, relacionando com essa história que eu acabei de falar. Primeiro, logicamente, usando o exemplo daquele jovem que queria deixar o seu templo, a sua casa de culto, de oração, preocupado com o comportamento das pessoas. E aí ele cometeu esse equívoco, esse engano, porque ele focou nas pessoas e não no fundamento religioso e doutrinário da sua casa de oração, como o motivo principal de ele estar ali, naquele local. Nem sequer buscou saber se ele mesmo não estaria cometendo erros que ele visualizava nos seus companheiros de culto, de religião, o que não deixa de ser algo comum em nós seres humanos. Muitas vezes nós projetamos os nossos erros ou conseguimos identificar nos outros de uma forma mais clara defeitos e erros que nós mesmos possuímos. Então, nunca coloquemos em primeiro lugar essa premissa de que fora da religião não há salvação, quando nós podemos simplesmente contribuir para a nossa casa de oração, nossa casa de culto, com o nosso esforço para fazer com que ela fique melhor. Mas, especificamente, o nosso estudo no tema do Evangelho segundo o Espiritismo traz essa frase: fora da igreja não há salvação. E eu procurei trazer um pouquinho da origem dessa frase para que a gente possa entender como ela surgiu. E ela aparece pela primeira vez nos escritos de São Cipriano de Cartago, que faleceu em 258 na era cristã, ou seja, bem no início da era cristã, quando a igreja estava se consolidando como religião, como aquela que traria, vamos dizer assim, a mensagem de Jesus. E procurei também extrair duas palavras dessa frase: igreja e salvação. A primeira, igreja, vem do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora. Era quando os cidadãos gregos eram chamados para fora de suas casas para se reunir em praça pública, para discutir assuntos de ordem política. E, logicamente, a igreja, na sua origem, a igreja católica, utilizou dessa palavra para também denominar esta igreja como sendo o templo onde os cristãos se reuniriam para ouvir a palavra de Jesus. E a segunda palavra, salvação, que parece muito simples, mas quando nós pensamos, salvação do quê? Talvez sejam dos sofrimentos, dos medos, das dores que nos são imputadas ao longo da vida, ou até mesmo da insegurança do que vai nos acontecer após a morte. Então essa era, vamos dizer assim, o jogo de troca que a igreja queria com seus fiéis. Ou seja, se sair da igreja, fora da igreja, você não vai ter salvação. Você vai para um local em que você vai continuar sofrendo, vai continuar padecendo das mesmas mazelas que você tinha aqui na terra. Se nós voltarmos a nossa visão um pouco mais dentro da concepção espírita, essa questão da salvação
ela vai se aproximar um pouquinho mais da ideia de aperfeiçoamento espiritual, que implica numa melhoria da condição de felicidade, na condição de compreensão até do que vem a ser felicidade. É algo que pode ser experienciado pelo espírito desde já, nessa existência. Não é preciso que nós nos preocupemos em fazer algo, buscando uma recompensa futura, buscando um local de destaque numa determinada dimensão da nossa existência futura, mas que desde já nós possamos compreender o porquê nós estamos passando por essas atribulações, por esses sofrimentos, e com isso a gente consegue essa paz de espírito, essa paz de consciência, que nos dá a segurança de, desde o momento atual, já ter a certeza que estamos nos esforçando para esse trabalho de aperfeiçoamento espiritual. Tá certo? Uma outra reflexão que se pode fazer em termos desta premissa fora da igreja, nós podemos também pensar nessa igreja, nesse templo, como sendo o nosso templo individual do Espírito. Essa nossa individualidade de Espírito, de voltar-se para dentro, e nesse sentido nós não devemos nos isolarmos do mundo e da sociedade por conta dos problemas e mazelas. Ou seja, a igreja aqui quer dizer o convívio social. E sem nós enfrentarmos, sem esse enfrentamento e essa compreensão dos problemas e das mazelas, nós não evoluímos. Nós precisamos entender isso também. Como igreja, como seja fora da igreja, nós, fora desse convívio com as pessoas, com a família, no local de trabalho, onde quer que nós sejamos colocados, nós devemos enfrentar esses problemas. Então eu vejo assim, essa gama de interpretações muito ampla das questões e dos textos evangélicos. É preciso que nós nos esforcemos de buscar essa interpretação melhor que nos caia na consciência, na nossa compreensão, na nossa vida. Cada um às vezes tem uma forma de interpretar isso aí. Isso é muito importante. E quando nós nos voltamos, mais uma vez, para o texto evangélico, do Evangelho do Espiritismo, nós encontramos a máxima lá: fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal. E por que os Espíritos nos trazem essa premissa? Exatamente para que nós possamos ampliar esse conceito de salvação e não isolá-lo, como nós vimos na leitura inicial aqui, em determinados dogmas em particular, porque exatamente isso se torna algo exclusivista, ou seja, fora daquela religião especificamente, nós não vamos encontrar a salvação, não vamos encontrar nem mesmo o nosso aperfeiçoamento espiritual. Será que isso está certo? Será que Jesus, Deus, sendo infinitamente bom, misericordioso, Ele queria que somente aqueles filhos que seguem a religião X ou Y fossem salvos, e os demais bilhões e bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, vinculados ao nosso planeta, estariam destinados aí ao sofrimento, ao padecimento? A lógica, a fé racional nos leva a crer que não, né? Então esse dogma de limitar a salvação a determinados nichos, né, da fé, ele é exclusivista, absoluta. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os, e é o que nós vemos de mais comum no mundo de hoje. O ser humano, até por característica própria, ele já se divide por qualquer coisa. Se nós começarmos a falar de futebol aqui, já começamos a ter uma divisão enorme, discussão, briga, política, ideologia política, então tudo isso. E em religião não é diferente. As pessoas se dividem, se matam e esquecem do princípio universal que nos foi trazido por Jesus, não é verdade? Então devemos sempre buscar lembrar desse princípio que nos incita ao amor fraterno, né, e nos leva
a máxima que realmente Jesus nos disse, que é fora da caridade não há salvação. E esse é um princípio que nos leva realmente à igualdade perante Deus e à liberdade de consciência. Liberdade essa que é dada pelo nosso livre-arbítrio, de fazer as escolhas que queremos, mas quando estamos balizados por essa consciência correta de como escolher, essas escolhas não mais vão nos trazer dor, vão nos trazer a paz de consciência. Também neste texto, que nós estamos estudando, os Espíritos nos trazem também a reflexão de que o dogma fora da verdade não há salvação, ele é equivalente ao dogma fora da igreja não há salvação, porque ele também é exclusivista, uma vez que não existe verdade absoluta a não ser para os espíritos superiores. Nenhuma religião, nenhum credo deve se colocar em posição de trazer a verdade absoluta, embora alguns se coloquem. Nós respeitamos a posição de cada, mas especificamente para nós que somos espíritas e que estudamos um pouquinho mais as obras da codificação e outras, nós sempre temos uma mensagem dos Espíritos nos trazendo essa concepção de que a verdade ela é limitada ao grau de evolução do Espírito. Isso é uma prova de fé para o Espírito também, que ele tenha paciência de conquistar a verdade à medida em que ele vai evoluindo, à medida em que essa verdade vai lhe chegando, de acordo com a sua evolução. E da mesma forma, o Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Não. Seria a mesma coisa que dizer que fora da verdade não há salvação, um dogma que viria novamente a dividir as pessoas e perpetuar a animosidade. E assim, nós encontramos ainda em outros itens deste estudo, relacionado ao tema, no item 10 do capítulo 15, encontramos uma passagem do apóstolo Paulo, numa mensagem mediúnica datada de 1860, onde ele fala também que meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão determinados os destinos dos homens na terra e no céu. Vejam bem, na terra e no céu. Por isso que eu falei que desde esta vida nós já podemos encontrar essa felicidade, essa paz. E na vida futura também. Porque ele diz que dentro desta premissa, nós todos viveremos em paz. E assim, Paulo, no final desta mensagem, nos estimula a dedicarmos-nos a estudar o sentido profundo e as consequências dessa máxima e a descobrirmos por nós mesmos todas as suas aplicações. Que aplicações seriam essas? Da máxima fora da caridade não há salvação. São as aplicações que encontramos na oportunidade de nossas vidas no dia a dia. A caridade é tão abrangente, tão imensa no convívio com os familiares, na maneira de tratar os filhos, os irmãos, os colegas de trabalho, na compaixão, na compreensão, no perdão. Tudo isso abrange a caridade, que é nada mais do que o amor em ação. Então Paulo nos estimula a isso, que descubramos todas as suas aplicações, que submetamos todas as nossas ações ao uso da caridade, e assim aquela voz interior, a consciência, vai nos responder se nós estamos agindo no bem, se estamos fazendo a escolha correta ou não. A leveza de consciência nos trará essa resposta prontamente. Ela não só evitará que pratiquemos o mal, como também fará com que pratiquemos o bem, ou seja, a virtude positiva. Não adianta apenas praticar o mal. O mal ele é muito ativo, o bem às vezes é tímido, então precisamos nos esforçar para que essa virtude seja o nosso motor que nos impulsiona a praticar o bem.
Muito bem, e ao final desta mensagem, Paulo nos diz: agradeçam a Deus por ter permitido que pudessem gozar da luz do Espiritismo, não apenas porque os espíritas têm condição de compreender os ensinos de Cristo, e nem porque elas os fazem melhores cristãos. Ela faz de nós melhores cristãos do que nós mesmos éramos, não do que os outros cristãos. Essa é que tem que ser a verdadeira visão. E finaliza dizendo que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são a mesma coisa, né? Então o Espiritismo nada mais é do que uma doutrina que nos veio restaurar o cristianismo verdadeiro, veio nos orientar para que pudéssemos entender o cristianismo de uma forma mais prática, né? E assim, continuando no nosso estudo, nós trouxemos aqui também um texto do livro O que é o Espiritismo, no capítulo 1, que trata de um diálogo de Kardec com um padre. E nesse diálogo, né, o padre pergunta a Kardec: segundo os espíritos, quem não crê neles nem nas suas manifestações deve ser menos favorecido na vida futura? E Kardec responde: se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram possibilidade de possuí-la, bem como daqueles que durante ainda muito tempo morrerão sem tê-la? Então vejam bem como as informações vão se alinhando, né? Nós trouxemos informações aqui do Evangelho, né? Dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, agora trouxemos a mensagem de Paulo também, e agora outra mensagem do livro que é o Espiritismo. Então todas elas convergem para a mesma direção, ou seja, que não é a religião que salva ou que leva o espírito ao aperfeiçoamento, são os seus atos, a sua conduta, a sua prática do bem. E para isso o que nós precisamos é apenas o esforço pessoal nessa busca da verdade em nossas vidas. Para isso o Espiritismo nos trouxe essa máxima: fora da caridade não há salvação. E teríamos mais algumas mensagens para trazer também sobre isso, e eu deixei a última aqui como sendo essa da codificação espírita, que traz a caridade como o exercício verdadeiro do amor, aquele amor puro, abrangente, incondicional, sem interesse de recompensas, nessa ou em outras existências, a não ser aquela recompensa da paz de consciência, que é o que todos nós buscamos neste mundo atribulado, e ao mesmo tempo um dever de cada indivíduo para com os demais, ou seja, a quebra desse egoísmo, desse isolamento social. Nós temos que enfrentar esse convívio social para que possamos realmente eliminar os nossos defeitos e estimular as nossas virtudes. E aí ele fala: enquanto o amor é um sentimento, a caridade é uma ação, ou seja, é o amor em ação, é a prática desse amor, como nos trouxe Jesus e como nos demonstrou Jesus em seus ensinamentos. E aí trouxemos ainda mais algumas informações para convergir com essas nossas reflexões do Livro dos Espíritos. Na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido dessa palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles respondem de uma maneira muito objetiva, muito clara: benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Lembra da história lá do rapaz que entrou no templo? Ele teve compaixão para com as imperfeições dos outros? Não. E esse tipo de atitude, só para fazer um aspas aqui, é que realmente nos isola da prática da caridade, da sintonia com o amparo da espiritualidade. Quando nós criamos esse mau hábito de, assim que vê um defeito de uma pessoa, já fazer um julgamento, mesmo que esse julgamento seja em pensamento, seja interior, seja só para nós mesmos. É um hábito que vai alimentando uma energia pesada dentro de nós. Então devemos nos esforçar
para que não tenhamos essa falta de compaixão para com os nossos semelhantes. E na questão 780b, os espíritos ainda esclarecem para Kardec: o objetivo é o progresso completo, porém os povos, assim como os indivíduos, só alcançam o progresso passo a passo. Enquanto o senso moral não estiver totalmente desenvolvido, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Olha só, hein? E como a gente vê isso acontecer, né? Pessoas de extrema capacidade intelectual, utilizando isso muitas vezes para a prática do mal, escolhas mal feitas. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Então, devemos ter em mente essas duas colocações que os Espíritos nos trouxeram aqui. O progresso é passo a passo, é lento, muitas vezes de encarnações para encarnações, né? E o equilíbrio entre a moral e a inteligência é uma questão de tempo também. E para finalizar nossas reflexões, mais uma obra aqui, O Consolador de Emmanuel, também nos traz e ressalta a necessidade de cultivar essas duas grandezas, inteligência e moral, embora defenda a superioridade de uma delas. Ele nos diz assim, a pergunta, né, que lhe foi feita no livro O Consolador é a seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ao que ele responde: o sentimento de amor e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, ou seja, do adiantamento moral, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então vejam bem, essas duas asas são tão importantes, tão necessárias para a nossa evolução como espíritos, como nos coloca Emmanuel nessa reflexão. Mas que realmente o que nós sentimos muita falta no mundo de hoje, na educação dos nossos filhos, na educação dos jovens de maneira geral, é o aspecto moral da evolução humana. Nós estamos atingindo a cada dia evoluções na tecnologia que nos trazem assombro de ver. Mas parece que muitas vezes o ser humano está ficando um pouco para trás nesse aspecto. Então, finalizando o nosso estudo, eu deixo essa reflexão, para que possamos sempre buscar esse conhecimento, buscar este equilíbrio na evolução moral e intelectual em nossas vidas. Vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a todos os nossos mentores espirituais aqui presentes, e com eles em sintonia entrelaçamos as nossas auras e abrimos os nossos corações em vibrações de paz e amor por todo o universo, pelo nosso planeta Terra, por todos os povos, por todos os espíritos aqui vinculados, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar com amor pelo nosso país, pela nossa pátria, o coração do mundo e pátria do Evangelho, pedindo a Ismael, o nosso anjo protetor, que espalhe a paz e a concórdia entre todos os nossos habitantes. Vamos vibrar com amor pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, para que haja a proteção e o amparo de toda a espiritualidade, para que nós mesmos sejamos em nossos lares essa luz maior que vai espalhar todo o amor do Mestre Jesus.
Vamos vibrar com amor pelos nossos irmãos que sofrem por todas as mazelas, pelas saúdes do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual. Vamos vibrar com amor pelos jovens, por aqueles que estão crescendo na sociedade e que muitas vezes se desequilibram pelos vícios do álcool, das drogas e do sexo em desequilíbrio. Vamos vibrar pelos nossos irmãos desencarnados, em especial aqueles que se aproximam de nós pelas nossas imperfeições. Vamos com eles exercitar o perdão pelas faltas do passado. E vamos vibrar por todos aqueles que sofrem nos planos espirituais de dor, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. E vamos abrindo os nossos corações em intensa vibração de amor. E vamos oferecer ao plano espiritual aqui presente, para que seja utilizada neste momento, onde houver maior necessidade. E assim, agradecidos pela fraterna presença dos nossos mentores, nós nos despedimos na paz do Mestre Jesus e com o amor infinito do nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.